Fala galera, welcome to Maluland. Vocês sabem que o grande presente para nós de um ano de imigração foi que o X conseguiu a tão sonhada recolocação dele no mercado de trabalho. Mas como na vida adulta não se pode ter tudo, né? Ele não está trabalhando aqui desde então. Nós estamos aqui na região de Orlando, né, em Windermere, e o X ele viaja a trabalho. Ele passou os primeiros meses lá na Geórgia, né? Passei um tempo em Miami, Um tempinho em depois Miami. fui pra Geórgia. Depois foi pra Geórgia e agora, essa semana, ele veio pra cá, passou 2 dias aqui com a gente e aí recebeu as passagens dele pra assumir o projeto que, na verdade, ele foi contratado para, né? Foi contratado para fazer uns testes na área dele de telecomunicações nas Bahamas. E aí, nesse vídeo que a gente vai mostrar pra vocês, ou melhor, o que ele vai mostrar pra vocês, né? Vou tentar, Vai se vou me esforçar. surtar. Que É um ele, blogueiro tímido, mas... que ele é um blogueiro tímido, Blogueiro gente. tímido, não sei nem se vai o microfone, Mas cadê? é, Blogueiro tímido, mas eu vou tentar, vou me ele vai esforçar. mostrar para vocês o deslocamento. Até lá, ele vai para uma das ilhas das Bahamas, que é uma ilha chamada Bimini. E aí vocês fiquem à vontade para também comentar, fazer perguntas aí nos comentários. E é isso aí. Pegar É as isso aí, malas vou tentar aí, mostrar né? aí o máximo aí, mostrar algumas coisas diferentes. São nesse formato aqui, esse tipo de hotel, né? Nesse formato aqui, sabe? Onde você sobe as escadas, a porta do quarto, ó, por exemplo, aqui os apartamentos de baixo, a porta dá direto aqui pra rua, né? Pro estacionamento. E aí tem uma escadinha e, no caso aqui, eu fiquei no apartamento andar de cima. Mas do mesmo jeito, né? A porta do quarto, os corredores são externos. E a porta do quarto fica pra fora, assim. Pra gente é um pouco estranho, né? Mas é desse jeito que a maioria desses hotéis, principalmente os hotéis mais baratos, os hotéis de estrada. E só pra vocês terem uma noção, eu fiquei num hotel dessa mesma rede, né? Lá na região de Atlanta. E a diária lá era $70, né? Ficava umas 20 milhas de Atlanta, mais ou menos. Cheguei já aqui, nem mostrei muita coisa pra vocês aí durante a viagem, né? Porque eu viajei à noite, saí bem tarde lá já de Orlando, então também não tinha nem muita coisa pra mostrar na estrada. Então eu cheguei aqui, tô no esse Extended Americas, acho que é isso o nome do hotel, deixa eu... Extended Stay America. Aqui é o seguinte, é um tipo de hospedagem mais barata, mais em conta. Eu só vou passar uma noite aqui, né? Eu cheguei aqui agora, não vou nem passar uma noite, cheguei 1 da manhã e eu vou sair daqui mais ou menos umas 5h30, 6, não acho que umas 5h30 eu vou sair. Então só vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu tô saindo. Só pra eu não ficar na rua mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que é o quarto, né? É uma hospedagem mais em conta, mas tem muita gente que permanece por mais tempo nesse tipo de hotel aqui, né? Até tem gente que eventualmente mora, né, nesse tipo de hotel. Vou mostrar pra vocês. Pra um casal até, dá tranquilo. Eles alugam por dia, mas também fazem aluguel por semana. Então por semana acaba ficando mais barato. Detalhe, como eu cheguei de madrugada também, esse tipo de hotel já é o segundo que eu fico assim. O desk, né, a recepção, o serviço de atendimento lá, funciona só no horário comercial, geralmente. Às vezes até às 7, 8 horas. Então, o que acontece? Você, quando chega e não tem ninguém na recepção, você tem que procurar na reserva um número de telefone, ou entrar no site do hotel, procurar um número de telefone, e aí você liga para esse telefone e alguém vem aqui para fazer o check-in, né? No caso, tinha uma funcionária aqui, mas ela disse que não ia poder fazer o check-in porque estava muito tarde, que o check-in era só até meia-noite, e aí eu cheguei era 1 hora. E aí eu expliquei para ela, falei, ó, eu tava na estrada quando fizeram a reserva e tal. Quer dizer, fizeram a reserva já agora à noite, eu peguei a estrada e vim para cá, então não tinha como chegar antes. E aí ela fez, não estava muito animada não, mas ela fez. Eu vou mostrar rapidão aqui para vocês. A gente tem um sofá aqui, né? Essa configuração de quarto aqui é a mais simples, tá? Então a gente tem um sofá. É engraçado que é tudo muito padronizado, é tudo muito igual. Eu fiquei hospedado nesse mesmo hotel já na Geórgia, em 2 cidades diferentes. E basicamente é a mesma coisa, os móveis são parecidos, até o quadro é igual. Esse quadro aqui é igual do último que eu fiquei hospedado lá, né? Então a gente tem aqui nessa configuração o sofazinho, a cama, aqui tem uma TV. Em alguns quartos às vezes você pega uma Smart TV, outros são TVs mais antigas, mas pelo menos você tem todos os canais aqui, né? Tem vários canais de filmes e tal. Tem os canais de uma TV aí por assinatura. É, Aí tem o micro-ondas e alguns. A gente tem um rackzinho separado para micro-ondas. Esse aqui tá em cima da mesa, né? A mesa aqui com um armáriozinho. É, Aí ele é mais completinho, tá vendo? Você tem geladeira, tem o fogão.
Teve um que eu fiquei, que ele tinha até máquina de lavar louça. Mas assim, né, dá pra ver que são os móveis mais usados, né, mais antigos, ele tem uma estrutura mais antiga, né? Mas tem os armários direitinho, um banheiro simples, aquela banheira clássica americana, né? Aqui, a tub shower que eles chamam, né? Aquela tub com a cortininha, né? Clássica também, padrão. Bem coisa de filme aí que a gente vê, né? Assim, é um hotel. Às vezes você quer ficar um pouco mais de tempo, né? Você pode fazer sua própria comida, né? Tem fogão, tem geladeira, você pode cozinhar. Acaba ficando mais em conta, né? Do que você é, pagar aí pra todo dia ter que tomar café da manhã, almoço e janta fora. Beleza? Temos aqui, ó, ferro de passar, tábua, um closetzinho aqui pra você colocar suas roupas. Eu vou só deitar um pouquinho, amanhã cedão tomar um banho e sair. E amanhã não, né? Daqui a pouquinho, daqui umas 4 horinhas só pra eu descansar. Eu vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu tô indo, beleza? E aí vou atualizando vocês aí dos próximos passos. Agora são 5h20, eu tô indo, vou abastecer o carro e tô indo devolver esse carro na locadora, que fica no aeroporto, e já vou ver os trâmites lá pra embarcar. Quero chegar cedo, né? Porque como é um voo internacional, aí o processo é um pouco mais demorado, né? Vocês vão acompanhando aí. A diária lá era US$ 70. E aí só pra você ter noção, né? E aí eu tô aqui em Fort Lauderdale, que é na região, né, próximo aqui de Miami, e o mesmo hotel da mesma rede, uma noite aqui foi US$ 150. Então dá pra ver a diferença, né? Aqui como é um lugar mais turístico, hospedagem é muito mais caro, né? Aqui em Miami é muito mais caro. Em Miami é mais caro do que Orlando. Muita gente tem dúvida como é que a gente faz o abastecimento aqui nos Estados Unidos, né? Já que não temos frentistas aqui. São poucos os postos que tem frentista. Eu não me lembro de ter passado nenhum em Orlando. Aqui em Miami eu já passei uma vez, faz muito tempo, num Shell que tinha, mas é muito difícil. Mas basicamente o abastecimento aqui é pré-pago, tá? Então, primeira coisa, você paga e depois abastece. Lá, você pode pagar lá dentro, né? Você pode ir lá dentro da loja e aí você fala assim, olha, eu quero colocar tantos dólares, né, na bomba 4. Então, no caso, eu não vou lá, né, vou direto pagar aqui. Tá? Então, coloca seu cartão aqui. Muita gente não gosta de pagar aqui direto, né? Tem medo de o cartão ser clonado e tal. Só desligar o carro aqui que eu esqueci. O carro é tão silencioso que eu esqueci de ligar. Então, como eu falei, pré-pago. E ele te dá as instruções, ó. Né? Já paguei, agora ele pede pra você tirar o nozzle, que é a mangueira. E aí depois você seleciona qual que você quer. Eu vou colocar a regular, que essa seria a nossa gasolina comum. Escolheu, aí ele vai zerar aqui, vai zerar a bomba. E aí você pode começar o abastecimento. Então, uma dica que eu dou é sempre fazer pelo aplicativo, né? Usar o aplicativo. Cada posto tem um aplicativo diferente aí. Fica, às vezes você tem desconto de 5 centavos aqui no 7-Eleven, por exemplo. E aí fica mais em conta. Então, tem que ser com emoção, né? Eu devolvi o carro lá na Avis. E aí depois eu fui pro Terminal 1, né? Onde ficam os voos lá pra Bahamas, né? Na verdade eu nem cheguei aí até o Terminal 1, né? Eu só procurei ali. Eu vi onde ficava, né? Os voos pra Bahamas e tal. Só que depois que eu me toquei que eles não compraram pra mim uma passagem num voo comercial, né? Foi um avião menor, desses particulares, né? Esses voos privados. É um outro aeroporto. Na verdade é o mesmo aeroporto, só que fica do outro lado. E não tinha como ir andando, né? Aí eu tive que chamar um Uber, né? Chamei um Lyft, na verdade. Só que o que aconteceu? Eu fiquei esperando lá o Lyft e eu caí num golpe aí, né? Eu fiquei parado lá no local. No aplicativo mostrava que o carro do motorista estava lá, mas não tinha ninguém. Então eu acredito que o cara mudou a localização dele e foi como se ele estivesse lá, mas não tinha nenhum carro lá. Então foi meio complicado, sabe? Eu fiquei lá um tempo esperando, o cara não apareceu. Tem que ser com emoção, né? E aí fui cobrado ainda por essa corrida, depois eu vou cancelar, vou reclamar e tal. E aí chamei um outro Uber, né? Chamei outro Lyft, na verdade, chegou rapidinho, graças a Deus. E deu tudo certo. Tô aqui no prédio aqui da companhia aérea. E não tem ninguém aqui. Então não sei se é porque eu cheguei muito cedo ou se é porque eu cheguei muito tarde. Vamos saber daqui a pouco. Então, já me informei com o pessoal aqui da companhia, né? Na verdade, eu tava no horário, eu cheguei cedo, né? E foi bom até, porque se eu tivesse em cima da hora, ia ser complicado, né?
Então eu tô aqui no saguão aqui, da companhia, esperando. Eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouquinho vocês vão ver. Mas é uma aeronave bem pequena. Então, cheguei aqui nas Bahamas. Acho que demorou aí uns 35, 40 minutos. Mas em alguns momentos ali balançava bastante, né? Eu não tô acostumado a voar em aeronave pequena assim. Foi a primeira vez, monomotor. Não foi das melhores experiências, não. Mas, assim, agora mudei da água pro vinho, né? Mostrei pra vocês o hotel que eu tava, lá em Fort Lauderdale, um hotelzinho bem simples. E agora eles me colocaram em um resort aqui, um resort bem legal. Vou mostrar pra vocês, dar um giro aqui, mostrar pra vocês um pouquinho como é que é esse quarto aqui, né? É, Deu um pouquinho de trabalho para passar pela imigração aqui nas Bahamas. Talvez eu não tenha sido muito claro, muito específico no que eu vim fazer. Então, elas queriam saber se eu tinha um visto de trabalho para trabalhar aqui nas Bahamas. Se eu tinha um visto, né? Porque o propósito da viagem era negócios. Então, eles queriam saber se eu ia encontrar com alguém aqui, se eu ia fazer alguma reunião aqui, se tinha alguém me esperando e se eu tinha uma permissão de trabalho, se eu tinha uma permissão para trabalhar aqui. E aí eu expliquei que, né, o propósito da viagem, que eu trabalho como operadora e faço alguns testes de cobertura e tal, mas que eu não ia encontrar ninguém, não tinha ninguém me esperando, não era nada específico. Enfim, para as próximas eu já vou ter que repensar, né, como é que vai ser esse discurso aí para poder ficar mais claro, né, o propósito da viagem. Né? Tinham duas moças lá atendendo, uma foi bem mais de boa, entendeu, assim, mas tinha uma que parecia que ela não queria deixar eu entrar, ela tinha que ter um visto de trabalho, uma permissão de trabalho aqui, uma coisa, uma carta para poder autorizar meu trabalho aqui. Mas enfim, é, já entramos, né? Deu tudo certo, autorizado. Eu vou mostrar para vocês aqui o quarto. Estou no resort aqui, né? Um hotel chamado Resort World Bimini. Então aqui é o banheiro, né? Temos aqui bem legal, né? Um piso de cerâmica imitando madeira. Bem legal aqui o box, né? No banho. E tem uma persiana aqui que dá para abrir. E aí fica como se fosse um ambiente só, né? O quarto também. Aqui é o espaço do pensamento. O cantinho do pensador aqui. Tem um sapateiro aqui, né? Espaço para colocar umas coisas. Cofre. E água. Maquininha de café, padrão, né? Todos os hotéis aqui tem. Vem essa maquininha aqui para você fazer um café. Aquele café coado. Então você coloca o sachê aqui. E o sachê ele já tem um filtro, né? Então você só coloca aqui, liga, desce água quente aí e já dispensa o café. É bem legal. Praticamente todo hotel aqui, até os hotéis mais simples, tem. Né? As toalhas, o kit são 4 toalhas, pelo que eu li lá no papel. E aqui, né, rackzinho, TV e tal, espelho, um sofá, né, e a cama. Aqui é onde eu falei que tem aquela persiana, né, que se abrir aqui, tem a vista ali do, do banheiro. Vamos dar uma olhadinha na vista aqui, eu ainda não vi como é que é aqui. Temos uma varanda aqui. Uma vista aqui para esse canal aqui, né? E aqui são casas, cara. Aqui em frente, ó. Imagina, né? Será que o cara tem grana para ter uma casa numa ilha dessa aqui? Provavelmente o cara que tem uma casa aqui, ele é dono de um iatezinho como aquele ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí ele vem, né? Provavelmente o cara deve morar em Miami. E vem curtir o final de semana aqui. São os pobres, né? Então, é isso aí. Eu mostrei pra vocês essa saga aí, essa viagem, né? Só pra contextualizar, eu comecei nessa empresa faz uns 3 meses, né? Faz 1 ano e 4 meses que a gente mora aqui nos Estados Unidos, mais ou menos. E faz uns 4 meses aproximadamente que eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Então, eu viajo, né? Na verdade, eu fui contratado para trabalhar aqui na Flórida, né? Fui contratado para fazer esse tipo de trabalho nessa região aqui do Caribe e tal. Mas como ainda não tinha saído o projeto aqui, eu tinha ido para Geórgia, né? Fui enviado para Geórgia e aí passei por algumas cidades lá. Gostei muito de lá também, da Geórgia, um estado bem bacana, gostei. Bem legal. Umas cidadezinhas que eu fiquei, lugar assim meio interior, assim, bem tranquilo. E não fiquei em Atlanta, né? Só passei por lá, mas não fiquei hospedado lá. Fiquei no interior mesmo, então gostei bastante. E agora eu vou ficar nessa região de Miami,
né? E também as ilhas aqui, né? A princípio Bahamas, né? Eu tô numa ilha agora chamada Bimini, vim fazer uns testes aqui, tô trabalhando para uma operadora, né? É uma tecnologia nova aí. E eu tô fazendo uns testes, tipo teste de cobertura, essas coisas, né? Então, a princípio é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou mostrar mais coisa para vocês aí depois. Já, se você gostou, já curte, comenta, compartilha, né? Se tiver dúvidas aí sobre o trabalho, curiosidades, sobre a vida aqui principalmente, né? A gente vai responder para vocês aí. E se você conhece alguém que tem interesse nesse tipo de assunto, viagem, né? Alguém que quer saber mais sobre como é que é a vida aqui nos Estados Unidos, nosso dia a dia, já compartilha aí nosso canal, né? Porque a Malu, né, minha esposa, a Malu, ela sempre coloca vídeos também, ela movimenta bastante aí, principalmente no Instagram. E assim, só pra finalizar, eu achei o lugar perfeito aqui, só não tá melhor porque eu tô sozinho, né? Se estivesse aqui com a minha esposa, com meu filho, com certeza seria sem comparação. Mas é isso aí, né? Alguém tem que trabalhar, né? Então, vamos lá. Valeu, galera. Abração, fiquem na paz, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.